Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu sou o diácono Robson Silva. Estou aqui para trazer mais uma reflexão da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Antes de tudo, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Permaneça conosco, porque depois da vinheta eu tenho um recado da parte de Deus para você. Amém? Muito bem, meus queridos. Hoje eu quero trazer uma reflexão da parte de Deus que se encontra no livro de João, no seu capítulo de número 8, versículo de número 36. Assim diz a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabia que a gente vive e a gente muitas vezes pode estar aprisionado em cadeias e a gente não percebe? Você sabia que tem áreas da nossa vida, tem cadeias que nos prende e que a gente por si só, a gente não é capaz de nos soltar, a gente não é capaz de se libertar sem autoridades, sem a força, sem o poder de alguém maior? Como assim? Muitas pessoas estão aprisionadas em cadeias e não percebem. Tem pessoas que estão aprisionadas no vício disso aqui que está aparecendo aqui em cima, aqui, que vocês podem ver aqui em cima, e não conseguem sair. Eu já presenciei pessoas que dizem: eu vou parar de consumir tal coisa e não vou triscar nunca mais na minha boca. Mas ela até fica por um certo tempo, mas depois começa a sentir vontade de voltar a consumir aquele produto. Enquanto ela não consome, enquanto ela não mata a sua vontade, ela não quieta num lugar, falar igual a gente fala aqui na Bahia. Ela não sossega. Por quê? Porque tem coisas que a gente, por nós mesmos, tem cadeias, tem prisões que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. E nós pensamos que nós conseguimos. Mas quando bate a vontade que a gente não consegue conter, que a gente não consegue conter por nós mesmos, aí a gente vê que a gente não é capaz. Eu já trabalhei com pessoas no meu trabalho, para quem não sabe, eu sou padeiro, mas já trabalhei com pessoas que dizem: olha, Robson, eu não vou triscar isso aqui na minha boca mais nunca. Mas passou umas 2 semanas mais ou menos, essa pessoa conseguiu essa pessoa começou a sentir tontura, não conseguia mais resistir à vontade que vinha sobre ele, até o momento em que ele não pôde mais conter e voltou a consumir novamente. Tem pessoas que ele não consegue sair do vício da mentira. Tem pessoas, infelizmente, que ela está aprisionada a uma cadeia, a uma corrente chamada mentira, que ela nem pratica todos os dias. Tem pessoas que nem gostam de mentir. Tem pessoas que nem mentem. Mas você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: "Ah, é só uma mentirinha porque eu vou ter que mentir, porque se eu não mentir, eu vou perder meu emprego. Eu vou ter que mentir, porque se eu não mentir, eu vou sofrer uma consequência grave." Você já viu esse tipo de pessoa? Pois é. A Bíblia fala que todo aquele que ama e pratica a mentira, o lugar dele não é no céu. Ele está com um lugarzinho reservado lá embaixo. Todo aquele que ama e pratica. Meus irmãos, é bem melhor a gente sofrer as consequências, é bem melhor a gente sofrer as penalidades aqui nessa terra por falar a verdade, por ser compromissado com a verdade, e às vezes a gente sofrer a penalidade aqui da terra, do que sofrer a penalidade divina, do que ser julgado naquele grande dia por causa de mentiras e a gente passar toda a eternidade longe de Deus. Esse não é um conselho só para cristãos.
Esse é um conselho para quem tem esses hábitos, para quem está acorrentado nesses hábitos. E muitas vezes a gente pensa que a gente consegue sair desses hábitos. E muitos outros, desses hábitos e muitos outros, a gente pensa que a gente consegue se libertar. Mas quando a gente se vê numa situação que a gente é, de uma certa forma, obrigado a mentir para não sofrer as consequências, a gente fala assim, não, vou soltar, é só uma mentirinha, não vai ter nada. Tem aquela mentirinha que o povo fala que é a mentirinha do bem. Não tem mentirinha, nem mentirona, mentira é mentira. E as consequências vai ser sofrido da mesma forma. Então, por isso que toda vez, o que eu gosto de Jesus é que toda vez que ele ia falar assim, começar um diálogo com alguém, olha só o que Jesus falava. Na verdade, eu vos digo. Na verdade, eu vos digo. Ou seja, com Jesus não tem negócio de mentira. Com Jesus é na verdade. Passa o que passar, vem as consequências que vier. Mas o que Deus agrada é da verdade. E muitas vezes quando você fala a verdade, sem precisar usufruir da mentira, você pensa que você vai ser penalizado, às vezes você pensa que você vai perder o seu trabalho, você pensa que você vai perder o seu emprego, você pensa que você vai perder algum bem material aqui. Muitas vezes não. Muitas vezes acontece que a pessoa que está vendo a sua sinceridade, você vai ganhar mais credibilidade com ela, tão somente porque você foi sincero. Você sabia o risco que você corria, mas você foi sincero. Isso já aconteceu muito comigo. Eu já corri risco de perder emprego, mas eu preferi ser sincero e falar o que realmente aconteceu. E para a glória de Deus, Deus segurou o emprego e eu não perdi. Mas tem pessoas que estão presas a essa cadeia. E o que Jesus fala? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem coisa que só Jesus consegue libertar. Tem coisa que só Jesus consegue nos tirar. Porque quando uma pessoa se encontra preso em algum lugar, só quem tem autoridade sobre aquela cadeia é que tem o poder para libertar. E quando se trata de um âmbito espiritual, só quem tem poder para libertar de tal cadeia é só Jesus, porque ele é a autoridade maior. Porque ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda debaixo da terra, ele manda em tudo, ele manda em todos. Então, quando a pessoa se vê dentro de uma cadeia, aprisionado em uma cadeia, só Jesus consegue libertar essa pessoa. E uma coisa muito importante que a gente pode aprender quando Jesus liberta é que quando Jesus liberta, você não vai ter mais abstinência, você não vai ter mais aquela vontade de voltar. Ou se às vezes a carne pedir para você voltar, pedir para você fazer de novo, um dos atributos do Espírito Santo na nossa vida, na vida de quem serve a Deus, é o autocontrole, é o domínio próprio. Ainda que a carne venha dizer, faça de novo, você vai ter força para não fazer. E se um dia você fizer, o Espírito Santo que está em você vai te levar ao arrependimento e Deus vai te perdoar. Porém, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo e ele está preso a essas cadeias, ele faz, ele erra, ele continua fazendo, não tem arrependimento, não tem temor, e é aí que está o perigo. Porque ele está naquela cadeia, ele está gostando daquela sujeira, ele está querendo continuar naquela cadeia, e esse é um perigo muito grande para quem quer herdar o reino de Deus. Amém? Então só Jesus pode nos libertar. E quando o Espírito Santo de Deus nos liberta daquilo que a gente praticava, daquela imundície que a gente praticava, daquele hábito que a gente tinha, muitas vezes a gente vai olhar para trás e sente nojo daquilo que a gente fazia. E a gente não vai mais querer fazer, porque quando Jesus liberta, ele nos limpa, ele nos purifica. Tem pessoas que estão presas a essas prisões, que estão ligadas a essas prisões. Então é preciso que a gente venha pedir a Deus, pedir a Jesus que ele nos liberte dessas prisões. A mentira, quem mente, eu falo por onde eu passo, quem mente não é do reino de Deus. Tem pessoas que estão preso na inveja, e quem é invejoso não herda o reino de Deus.
Porque Satanás foi expulso lá justamente por causa disso, por causa de inveja. Ele queria usurpar, ele queria se igualar a Deus. Então, quem está preso a essas cadeias precisa imediatamente ser liberto. Então, só o Filho do Homem, só Jesus Cristo de Nazaré, para nos libertar de tais cadeias que a gente pensa muitas vezes está livre. Aliás, a gente não percebe que a gente está preso em tais cadeias. Mas quando nós focamos, quando nós lemos, quando nós procuramos aprofundar na palavra do Senhor, examinar as Escrituras, no contexto aqui a gente vai ver Jesus falando justamente a respeito de pecados, a respeito de pessoas que estão aprisionadas no pecado, que estão sendo escravos do pecado e que precisam ser libertos. E pessoas essas que Jesus cita, que somente o Filho do Homem tem poder para libertar de tais cadeias, tem poder para libertar de tais prisões. Então, é necessário que a gente venha tomar uma decisão com Jesus, que a gente aceita Ele e a gente pedir para Ele nos libertar de cadeias que ainda nos prendem, seja a mentira, seja a inveja, seja o vício em algo ilícito, seja o que for que nos impede de chegar até o céu. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu queria trazer para as nossas vidas no dia de hoje. Peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem para Deus falar com mais pessoas. Deixe aqui nos seus comentários o que você achou e permaneça comigo nessa caminhada, nessa jornada, me ajudando, compartilhando. Ative os sininhos de notificação para toda vez que tiver vídeos novos você ser notificado. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E se for da permissão do nosso Senhor, a gente se vê mais uma vez no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe toda a sua família e que a paz do Senhor esteja em seu lar, em seu coração.